Savoia, em relação ao ano mágico que vive o Flamengo... O que eles vão me perguntar? Eu vou te perguntar exatamente sobre esse ano mágico do Flamengo, ô Savoia. Existe a possibilidade, veja bem, do Flamengo passar por um processo de queda, ocasionando de repente, tá aí um monte de flamenguistas bater na madeira, né? A eliminação na Libertadores da América, queda no Brasileirão? Olha, eu acho que sim, porque a cobrança em cima do Flamengo é muito grande. Aliás, tudo no Flamengo é grande. A glória é uma coisa imensa e a crise também. Eu penso que se o Flamengo ganhar a Libertadores, ganha também o Brasileiro, né? E se perder a Libertadores, dependendo da forma como perder, eu acho que pode interferir no Brasileiro mesmo. O problema é que, a sorte ou o fato é que o Flamengo criou uma grande gordura no Campeonato Brasileiro. Mas a direção tem que trabalhar com a possibilidade de uma eventual derrota. A gente torce para o Flamengo, para o Grêmio, um dos dois, conquistarem o título da Libertadores. Mas às vezes num jogo só, tudo pode acontecer. Às vezes pode ser que o time que é menos qualificado, na teoria, ganhe do maior qualificado. Então Libertadores tem isso daí. Você num jogo você perde o teu objetivo. E o Campeonato Brasileiro é um campeonato que você pode apostar mais na qualidade, no elenco, no trabalho, né? Mas a direção tem que preparar, não para derrota, mas em caso de uma decepção, não perder o rumo nem o foco no Brasileiro. Acho que esse é o grande desafio da direção. E neste momento a apreensão é grande, porque os desfalques estão aí, né? Há período para a recuperação de jogadores importantes, o Rafinha, a gente fala do Felipe Luiz e tantos outros que preocupam a Arrascaeta. Ricardo Lai atualizando agora. É isso aí, Jackson. E notícia importante em relação a esses desfalques, porque hoje o Flamengo terá sim o Reinier. O jogador está à disposição do técnico Jorge Jesus. O Flamengo mobilizou o seu departamento jurídico, entrou com um pedido no STJD e recebeu a informação de que a CBF desconvocou o jogador para o Mundial Sub-17. Lembrando que o atleta não se reapresentou na última segunda-feira. Portanto, o Reinier e o Flamengo estão respaldados por um documento. Então, o atleta joga hoje, logo mais, contra a equipe do Fortaleza no Castelão, pessoal. O Lá explicou sobre a questão que o Flamengo teve a precaução. Porque o Flamengo não precisa do documento, como o Branco disse ontem. Eu conversei com o Branco ontem também, diretor das seleções de base do Brasil. Segundo a CBF, o fato de o Reinier foi desconvocado e não foi inscrito na lista de 21 que vão jogar o Mundial. Ele está na lista dos 38 que são os suplentes, né? Na soma de mais 17 jogadores, além dos 21, ele continua nessa lista suplente. Mas isso não implica em problema porque ele não está inscrito no Mundial. Mesmo sem a precaução do Flamengo e a STJD para ter o documento, o Reinier pode jogar. O pecado só dessa história toda, o Flamengo está certo de manter o Reinier, o pecado só dessa história, apenas, vou colocar dessa maneira, é que quando você vai dizer assim, o Reinier não é um jogador mais... ele é um jogador profissional, está jogando no profissional como o Thales Magno. O problema é que a seleção se preparou durante um ano com dois jogadores, Reinier e Thales Magno, que não faziam parte do time profissional do Flamengo e do Vasco. E no meio desse período eles viraram profissionais, né? Podia ter sido o caso do Caio Jorge, que já jogou 2 partidas pelo Santos, mas hoje não é aproveitado pelo Sampaoli. O Caio Jorge está no Sub-17, embora já tenha jogado no profissional. Poderia ser esse o caso do Reinier e do Thales Magno se eles não tivessem virado tão imprescindíveis aos seus dois clubes. É o pecado do futebol brasileiro exportar tanto jogador, que isso não acontece com nenhuma outra seleção Sub-17. O PVC e Savoia, com relação aí aos desfalques do Flamengo, os outros desfalques, né, os que estão no Rio de Janeiro em tratamento, que tiveram informação hoje que o Rafinha realmente amanhã, né, o processo de fisioterapia já começa no CT, inclusive, e no sábado é um dia decisivo aí para o Rafinha. Olha aí, ó, já a imagem do Rafinha pós-cirurgia. Ô, Savoia, sábado vai ser um dia decisivo
porque o Rafinha vai passar pela reavaliação, já pelo corpo médico do Flamengo, para se ter uma noção de aproveitamento ou não na decisão do dia 23 contra o Grêmio na Libertadores. Olha, Calheiros, a experiência que a gente tem na profissão, e já cobriu vários eventos parecidos, não basta apenas a cirurgia ter sido bem feita, a máscara funcionar, a cabeça do jogador também tem que ser avaliada. Eu acho que os médicos do Flamengo sabem melhor do que eu isso daí, e é o que vai acontecer. Eu acho que, na verdade, os exames o exame clínico também do médico lá na hora vai definir, mas a cabeça do jogador, eu acho que a última opinião vai ser do Rafinha. E pelo que eu imagino, eu não conheço o Rafinha assim de contato diário, mas eu imagino que se depender dele, ele vai querer jogar, né? O Renato Augusto jogou com máscara, tantos jogadores já jogaram com máscara e jogaram naturalmente. Mas eu acho que se a cabeça estiver bem, olha, eu acho até que o Rafinha vai pro pau, viu? Bom, vamos ver a escalação do Flamengo. A escalação do Flamengo para hoje à noite, contra o Fortaleza. Meio time fora. Meio time titular fora, né? O Diego Alves, o Rodinei, o torcedor já se arrepia todo. Rodrigo Caio, Pablo Mari e o René. William Arão, Pires da Mota. Tem uma dúvida aí, né? Olha! Tem uma dúvida. Gerson Renier ou Lucas Silva, Vitinho e Gabriel Barbosa. Qual é a dúvida, o porquê desse seu olha PVC? Não, eu primeiro tenho dúvida se vai jogar o Rodinei ou o João Lucas, porque no jogo contra o Atlético Paranaense, quando saiu o Rafinha, entrou o João Lucas, mas isso a gente vai ver na hora. Eu acho que ele vai com o Lucas Silva e sem o Pires da Mota. O Lucas Silva foi titular contra o Atlético Paranaense, então ele pode fazer o William Arão e Gerson, Lucas Silva, Renier, Vitinho e o Gabriel na frente. E olha aqui, a gente já emenda com a escalação do Fortaleza. Olha aí, ó, provável time do Fortaleza, que, né, tem o Boeck, o Tinga, Quinteiro, Paulão e Carlinhos. Aí na linha aqui do meio campo é Dinho, Juninho, Felipe e Marlon. E na frente André Luiz e Osvaldo. O Arthur Paulista está suspenso. A curiosidade... E o Rogério também, né? O Rogério também, boa. Charles Rembert vai ser o técnico da beira do campo. Agora, o Rogério Ceni hoje... Viu, Savoia? Não vai estar na beira do campo. Mas você imagina onde estava o Rogério Ceni ontem de madrugada, ou melhor, hoje de madrugada? Olha, eu não imagino. Eu sei que houve uma tragédia, uma coisa muito triste em Fortaleza, né? Então, será que tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver com tragédia, não. Tem a ver com festa. Coloca aí imagens no Castelão. A gente vai ver aí o Rogério Ceni e o presidente do Fortaleza, ó. Eles foram ajudar torcedores a montar o mosaico, que será exibido hoje no Castelão. Olha que bacana. Passou o presidente 3D. ali, ó. Marcelo Paz passou ali. E o Rogério Ceni de bonezinho. Olha lá o Twitter do Fortaleza. Que mobilização, hein, Savoia? Isso prova a unidade que existe entre clube, time e torcedor. E até a mídia, né? Que está muito entusiasmada com o desempenho do Fortaleza pós-Rogério Ceni. Não dá para você não admitir que subiu de patamar com a chegada do Ceni e que as coisas ficaram mais profissionais. Agora, essa integração do Ceni com a torcida é uma coisa muito linda de se ver, né? Vamos falar a verdade. Apesar mesmo com o trabalho sendo muito bom, é legal essa, de um lado e do outro, né? Não é só do Rogério, não, do próprio torcedor. Eu acho muito legal isso aí. Rogério, Charles e o Fortaleza, eles podem surpreender o Flamengo hoje no Castelão? Não, o favorito é o Flamengo. Agora, tem uma característica, o jogo contra o Atlético Paranaense mostrou uma coisa, no lance do gol do Léo, o Flamengo é um time extremamente agressivo, mais agressivo do que a gente está acostumado a ver nos times brasileiros. Então, quando ele sobe para fazer a marcação e recupera o Bruno Henrique a bola no pé do Wellington, no passe errado do Léo, se você olhar na câmera de trás, você vai perceber que tem 3 jogadores do Flamengo e 3 jogadores do Atlético Paranaense. O Pablo Mari já saiu, olha, ali dá para ver um pouco, mas da câmera de trás é melhor. Você vai ter o Rafinha com o Rony, o Rodolfo com o Tony Anderson e do outro lado o Marcelo Cirino marcado pelo René. 3 contra 3. O Fortaleza vai tentar explorar isso. Na hora que você subiu para marcar o goleiro, ficou no mano a mano. O Pablo Mari sobe para marcar o Léo Cittadini ali na intermediária. Então, olha aqui, ó, lá em cima, você tá vendo? São 3 contra 3. Se você consegue quebrar a primeira linha do Flamengo, com velocidade do outro lado, você pode ficar no mano a mano. O Atlético conseguiu fazer isso. O Fortaleza vai tentar fazer isso.
Porque o Fortaleza tem jogadores muito rápidos pelos lados. Tem o Edinho, tem o André Luiz, que deve jogar por dentro, tem o Marlon, tem o Oswaldo. Então, é a tentativa que o Rogério certamente vai ter de quebrar a primeira linha do Flamengo para deixar no mano a mano a condição de chegar na cara do Diego Alves. A enquete de hoje do Júlio Fox, que está